Portugal e Cristiano Ronaldo jogam muito mal, são dominados pela Colômbia e decepcionam na Copa do Mundo. Fala, meus jogadores! Enzo Abad na área e hoje vamos falar de Portugal 0, Colômbia também 0, em que a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo e companhia é dominada pela seleção colombiana, joga muito mal e até agora nessa Copa do Mundo apresenta um futebol completamente medíocre, que se jogar assim no mata-mata vai ser eliminado mais rápido possível. Hoje a gente vai fazer a análise completa do que foi esse jogaço entre Colômbia e Portugal, que a gente esperava muito mais bola jogada por parte da seleção portuguesa. Foi dominada pela seleção colombiana e não tá jogando nada até agora nessa Copa do Mundo. A gente vai falar desse jogo, mas antes disso já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqueles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo, não só com a nossa seleção brasileira, mas também com todas as outras seleções mais relevantes do futebol. Hoje vamos falar de Cristiano Ronaldo e companhia pela seleção portuguesa. Então é isso e bora começar. Os comandados de Roberto Martínez, a seleção portuguesa vinha para campo com seus 11 iniciais, um time que no papel é muito bom. E o Cristiano Ronaldo vem para essa Copa, talvez não, mas com certeza com o melhor elenco da história, com o melhor elenco que ele podia ter para ter sua última The Last Dance, para buscar o tão sonhado título que ele busca para a seleção portuguesa. Mas se jogar o que tá jogando, vai dar não. Então, os 11 jogadores que o Roberto Martínez manda para campo, os 11 titulares, tinha Diogo Costa no gol, na lateral direita João Cancelo, na esquerda Nuno Mendes, a dupla de zaga formada por Renato Veiga e Rubem Dias, o trio de meio campo formado por Vitinha, Rubem Neves e Bruno Fernandes, e lá na frente no ataque tínhamos Pedro Neto, João Félix e o Cristiano Ronaldo. Um time que, como eu já falei, no papel é muito bom, mas na prática até agora nessa Copa do Mundo não vem jogando nada. Enquanto isso, o time da Colômbia vinha com uma equipe muito subestimada, mas que nessa Copa do Mundo tá jogando muito melhor do que a seleção portuguesa disparado. E vinha com seu quarteto ali de ataque bem famoso, com James Rodrigues, que por clubes não joga nada, mas na seleção joga muita bola. John Arias, que deitou hoje em cima da seleção portuguesa, juntamente a Luiz Dias, e lá na frente John Córdoba, que agora está jogando no futebol russo, mas do mesmo jeito, até que fez uma boa partida hoje contra Portugal, muito melhor do que a do Cristiano Ronaldo. E o jogo começa, um jogo que a gente esperava que ia ser, claro, o jogo mais difícil de Portugal nessa Copa, mas para Portugal não perder, tinha que jogar muito bem. Só não perdeu hoje porque tinha o seu grande goleiro Diogo Costa, que salvou Portugal hoje. Porque os 10 jogadores de linha completamente horríveis no jogo de hoje. Eu só sei que a bola começa a rolar e com menos de 1 minuto de partida, Portugal já dá muito espaço para a Colômbia e a Colômbia já consegue uma grande chance. O Luiz Dias bate desviado e a bola sobra no Córdoba, que perde uma chance na cara do gol de cabeça, e Portugal só não toma porque o Córdoba foi muito mal nesse lance. Portugal já começa dando muito espaço para a Colômbia e a gente sabe que esse um dos melhores times da geração colombiana tinha muito para entregar e entregou, só faltou a eficiência de marcar seu golzinho. A Colômbia começa controlando e dominando completamente Portugal não conseguindo achar espaços na defesa da Colômbia. E uma crítica que eu já venho fazendo há muito tempo é que Portugal tem um dos melhores meio-campos dessa Copa do Mundo, se não o melhor em papel, mas na prática é um meio-campo que em seus clubes conseguem achar muito espaço, conseguem ser muito criativos, mas na seleção portuguesa eu não sei o que acontece, que não consegue criar jogadas, não consegue romper linhas, o que é tendência que eles fazem em seus clubes e se destacam muito bem por isso que estão na Copa do Mundo, mas por bola jogada na seleção portuguesa, esse meio-campo não consegue criar nada.
E com isso, aos 17 minutos, Portugal é salvo mais uma vez por seu goleiro Diogo Costa, porque aos 17 minutos, John Arias consegue um toque ali para John Córdoba, meio que na cara do gol, ele chuta no cantinho, o que era para ser um chute indefensável, mas Diogo Costa voa na bola e faz uma grande defesa para a seleção portuguesa. Se os jogadores de linha não estavam conseguindo desempenhar o que se espera dele, o Diogo Costa, por enquanto, nessa Copa do Mundo, vem jogando muito bem e pelo jogo que fez hoje, tem sido um dos melhores goleiros da competição até aqui. Depois disso, aos 22 minutos, sem nenhuma novidade, mais um ataque muito perigoso da seleção colombiana, que ataca muito forte, com muito perigo mais uma vez. Aos 22 minutos, John Arias vai arrastando e chuta uma bola que era indefensável para o goleiro Diogo Costa, agora ele fica imobilizado e agora salva Rubem Neves, tirando em cima da linha, foi obrigado a fazer uma grande defesa como zagueiro nesse lance. Senão, Portugal já teria tomado pelo menos 2 gols nessa partida. Portugal, no começo desse jogo, marcava muito mal, segurava muito a bola. Jogadores de categoria, o João Cancelo perdeu um lance que gerou essa jogada e ataque perigoso da Colômbia muitas vezes. E é um futebol que Portugal joga, que vinha para essa Copa como favorito pelo papel, mas por prática esse time não funciona. Não acontece esse time de Portugal. Não acontece. A Colômbia joga uma Copa do Mundo muito melhor do que Portugal, o que diz muito sobre essa atuação de Portugal nessa Copa do Mundo, um futebol medíocre da seleção portuguesa até aqui. Depois disso, a gente tem o Arias jogando muito, deitando, acabando, humilhando a defesa portuguesa. É tocando bola ali, é dando assistência, é quase fazendo gol, é obrigando o Diogo Costa a fazer grandes defesas, é obrigando o Rubem Neves a tirar a bola em cima da linha, o John Arias jogando muita bola. E o Palmeiras ganha muito com isso. Não só de dinheiro, porque a gente já sabe, porque só de ter jogadores de seus clubes indo para a Copa do Mundo, que é a maior competição de todas, não só de seleções, mas de tudo mesmo, do planeta, não só por dinheiro, mas por atuação, o John Arias faz o Palmeiras ganhar muito com sua atuação, principalmente agora contra a seleção portuguesa. O John Arias jogou muito e apresentou um futebol que João Félix, que Pedro Neto, que Rafael Leão não conseguiram fazer ao longo de toda essa partida. Isso tem que ser analisado, porque Portugal, agora depois disso, vai enfrentar a seleção croata. Se jogar do jeito que tá jogando, se bobear, não passa nem da Croácia. Mas isso é tema para o final desse vídeo, porque depois disso a gente tem aos 33 minutos um pênalti que não é marcado para a seleção colombiana, em que o John Córdoba ia conseguir receber uma bola meio que ali sozinho da marcação, só para empurrar para o fundo das redes, mas ele é puxado, se eu não me engano, pelo Renato Veiga e não consegue alcançar a bola por isso. É um puxão de camisa que não é dos mais fortes, então quando ele sente, ele já se joga, então por isso, na minha opinião, dava para dar o pênalti, mas eu acho que é mais para não ser pênalti do que para ser, mas eu acho que não é muito descomunal não, eu acho que ali é uns 40 contra os 60% ali de chance de ser pênalti ou não. Então, a Colômbia mais uma vez levando muito perigo para a seleção portuguesa e Portugal só consegue sua primeira chance de perigo no jogo aos 39 minutos, o que mostra a criatividade da seleção portuguesa nesse jogo. Muito boa, né? Muito boa. Aos 39 minutos, Bruno Fernandes recebe uma bola ali dentro da área praticamente sozinho. E ele consegue chutar em cima do Camilo Vargas. E aqui, muitos falavam, nossa, que defesaça do Camilo Vargas. Foi uma grande defesa, mas o Bruno Fernandes, que chutinho é esse, né? Vocês devem estar pensando, nossa, você só veio aqui para criticar Portugal.
porque o futebol de Portugal, pelo que a gente espera, né? Tem que pegar pesado com os caras, porque o time que tem e tá jogando esse futebolzinho na Copa do Mundo, também não dá pra passar pano, né? Então, o Bruno Fernandes, que foi o melhor jogador, eleito o melhor jogador, e foi mesmo, com muito mérito, o melhor jogador dessa Premier League, e é um cara que joga muito no Manchester United, e isso é sinônimo de fazer o cara ser um craque da bola. O Bruno Fernandes joga muita bola em seu clube. Mas na seleção, principalmente nessa Copa do Mundo, por enquanto não vem acontecendo muito bem, não. O Bruno Fernandes perde uma chance na cara. Uma grande defesa do Camilo Vargas, é claro, mas o Bruno Fernandes chutou em cima do goleiro colombiano. Depois disso, aos 40 minutos, no mesmo lance, praticamente, a bola que volta para o Rubem Neves e com muito perigo, passa muito perto essa bomba do meio-campista que tomou a vaga do João Neves nesse jogo. Por enquanto, até que fez uma boa partida o Rubem Neves. Eu acho que fez uma boa partida, mas eu acho que não dá para destacar muitos caras, porque tirando o Diogo Costa, o resto não jogou nada do que se esperava deles, principalmente dos jogadores que são e do time que tem Portugal nessa Copa. Depois disso, aos 42 minutos, Nuno Mendes consegue uma grande cobrança de lateral para o João Félix, quase fazendo o gol de Portugal. Portugal nos 40 minutos para cima, começando a acordar nesse primeiro tempo. O problema é que já estava no final, então Portugal demora para acordar, e quando acorda, já tá quase acabando o primeiro tempo, e depois foi mais baile da seleção colombiana, mas já a gente chega lá. Depois disso, desse lance do João Félix, a gente tem a Colômbia respondendo, e era só o que faltava. Aos 45 minutos, um chute do Puerta, que passa muito perto, e depois disso, um chutaço do Rames, que exige mais uma grande defesa do Diogo Costa, finalizando o primeiro tempo, um primeiro tempo completamente dominado e controlado pela seleção colombiana. Só teve 3 chances perigosas Portugal em todo esse primeiro tempo, que diz muito a produção medíocre de jogadas de Portugal. É uma criatividade que não existe. Por ter o meio-campo que tem a seleção portuguesa, não existe ter essa pouca qualidade e criatividade no setor do meio-campo, no setor que era para ser o setor que era para quebrar linhas, que era para construir jogadas para as seleções portuguesas, que era para ser a alma desse time. Não está acontecendo. Não é só o meio-campo, mas a defesa, o ataque não acontece na seleção portuguesa nessa Copa. Mas ele jogou muito bem no último jogo contra o Uzbequistão. Mas é o Uzbequistão, né? É o Uzbequistão, que hoje perdeu de 3-1 para o Congo. Então, perder de 3-1 para o Congo. E Portugal empatou com o Congo. Difícil, né, meu? Difícil. Mas, falando o que foi esse primeiro tempo, como eu disse, um jogo muito dominado e controlado pela seleção colombiana. Portugal teve pouquíssima chance, quando teve, desperdiçou. E foram chances que pode falar que até foram mais perigosas e com mais chance de ser gol, com mais potencial de gol do que foram todos os lances perigosos da Colômbia. Então, Portugal não podia desperdiçar, porque já não estava jogando nada bem. E quando conseguia a chance, não conseguia finalizar em gol. Então, Portugal também pipocando em certos momentos, que podia fazer um gol que aí era só segurar o placar, porque não estava jogando para conseguir atacar mais, e quando conseguia a chance, não conseguia finalizar em gol, e aí fica difícil, né? Então, a bola rola para o segundo tempo, sem nenhuma alteração, por mais que Portugal estava jogando muito mal, para o segundo tempo não teve nenhuma alteração, nem do lado da Colômbia, com certeza, mas ainda vinha jogando muito bem a seleção colombiana. É claro que a Colômbia é um time muito forte, então não tem como você pesar e falar, nossa, Portugal, uma coisa é Portugal ter jogado como jogou contra Congo, que foi pior. Eu acho que Portugal jogou pior contra Congo do que foi agora. Mas do mesmo jeito, gente, jogou pior contra Congo, né? Aí fica difícil. A seleção portuguesa promete muito e entrega pouco por enquanto nessa Copa do Mundo. A gente espera que não continue assim. Só contra a seleção brasileira que pode jogar mal assim mesmo, que aí a gente dá um baile. Mas tirando isso, a seleção portuguesa por enquanto não acontece nessa Copa do Mundo.
O segundo tempo começa, a bola rola para o segundo tempo e continua a mesma coisa. A Colômbia continua dominando a seleção portuguesa. Aos 59 minutos, o CR7, Cristiano Ronaldo, tem sua única boa chance na partida e, por mais que estava impedido, perde um gol na cara, mandando essa bola para fora. E com isso, depois, aos 62 minutos, a gente tem uma sequência de ataques perigosos e com muito potencial de gol da Colômbia, só faltou ter uma boa precisão, porque aos 62 minutos o Richard Rios entra e já consegue uma chance ali na entrada da área, que ele bate primeiro e a bola passa muito perto da trave esquerda do goleiro português Diogo Costa. Depois disso, aos 66 minutos, o Arias manda uma pancada e exige mais uma grande defesa do Diogo Costa. Depois disso, aos 67 minutos, o Puerta consegue mais um chute, uma pancada que passa muito perto agora da trave direita do Diogo Costa. Então você vê que são chances criadas da seleção colombiana e é claro que é mérito também, mas Portugal também estava dando muito espaço para essa seleção criar. E Portugal, ao mesmo tempo, em muitos momentos tinha espaço para criar, mas não tem criatividade esse meio campo. Tem muito nome. É um time que promete muito, só como eu já falei, entrega pouco. Principalmente esse meio de campo. Esse meio de campo que era para ser a alma, o pulmão desse time de Portugal. João Neves, Vitinha, caras que fazem uma boa Copa do Mundo em termos de marcação, mais criatividade, o que é normalmente forte deles nos clubes, não acontece. Não acontece até agora. Então aí fica difícil, né? Depois disso, gente, aos 78 minutos, o chute do Dalot ali no escanteio cobrado pelo Bruno Fernandes passa perto. Depois disso, o Rafael Leão entra e entra muito bem. Eu acho que ele junto com o Diogo Costa fizeram uma grande partida, mas o problema é que ele entra ali nos 70 para 80 minutos e aí então fica meio difícil, né? E depois disso, gente, a Colômbia vinha jogando muito bem nesse jogo e merecia seu gol. E o gol acontece em um dos últimos lances da partida, nos 90, mais um minuto de acréscimo. Só que o gol é anulado pelo árbitro da partida. O gol do Davinson Sanchez é anulado. Um lance ali de cabeça e é a pontinha do pé. Se ele calçasse 36, não teria acontecido isso. Mas infelizmente ele calça bem mais do que isso. Então, o pé dele ficou um pouco à frente. Eu ainda acho que impedimento assim nem deveria contar. Estão querendo mudar essa regra. Eu acho bem legal mudar isso. Só que provavelmente não vão mudar, né? Isso daí é muito difícil de acontecer, essa mudança. Mas se calçasse um número a menos, esse gol teria sido validado e eu estaria falando aqui, estaria detonando Portugal mais ainda. Porque ter empatado e jogando futebol que jogou foi feio, mas ainda conseguiu segurar o resultado e não perdeu. Mas foi um jogo que deu muita sorte Portugal, que tinha Diogo Costa. Porque se não tivesse, era para ter sido uns 3-0 fácil para a Colômbia. E fácil, fácil mesmo. Parecia que a Colômbia estava jogando contra o Uzbequistão mesmo. E olha, contra o Uzbequistão ganhou de 3-1. Nem ia tomar gol para Portugal, se fosse assim. Porque Portugal não acontece por enquanto nessa Copa do Mundo. E o jogo de hoje mostra muito isso. Depois disso, Rafael Leão teve até uma chance, mas manda a bola para fora. Com isso, termina o jogo. Portugal enfrentará a Croácia. Portugal pode até passar. Mas por enquanto, se não responder às críticas, Portugal, depois, se passar da Croácia, vai pegar a Espanha. E aí pode acabar para Portugal, pode acabar o sonho para Cristiano Ronaldo e depois vai sair chorando do campo, mas também o time não funciona. Eu vou pesar aqui no Cristiano? Não vou pesar, porque a bola também chegou poucas vezes nele. Para vocês terem noção, o Camilo Vargas, goleiro da Colômbia, tocou 32 vezes na bola, deu 32 passes nesse jogo. O Cristiano Ronaldo deu 27. Então a bola não chegou muito nele, mas quando chegou também, tudo bem que estava anulado, mas perde do mesmo jeito. Por enquanto, a Copa do Cristiano, pensando nos craques de outras seleções, Haaland, Mbappé, Messi, Vinícius Júnior, que vem fazendo uma Copa magistral, Cristiano Ronaldo, por enquanto, vem fazendo uma Copa bem abaixo do esperado. Mas eu acho que o problema nem é o Cristiano Ronaldo, o problema é o time de Portugal mesmo,
que promete muito, mas entrega pouquíssimo nessa Copa do Mundo. É um time medíocre, joga um futebol medíocre. E se enfrentar a Espanha nas oitavas de final, se passar da Croácia, né? Quando for enfrentar a Espanha, se jogar esse futebolzinho que jogou contra a Colômbia, tchau. Já pode se despedir da Copa. Já pode voltar para casa. Porque do jeito que tá jogando, não dá. Não dá. Gente, essa foi a análise de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos da família. É isso. Vou ficando por aqui. Hoje falamos mais da seleção portuguesa. Vocês devem ter pensado que eu meio que detonei muito a seleção portuguesa. Eu só falei firme aqui com vocês, porque tem umas coisas que a gente tem que levar em consideração. Por mais que nós brasileiros gostamos da seleção portuguesa, muito também por causa do Cristiano Ronaldo, às vezes quando tem que criticar, a gente critica, como a gente critica a seleção brasileira quando tem que criticar. Então não dá pra ficar passando pano só porque a gente gosta dessa seleção, por mais que não seja a seleção brasileira. Então vocês me entenderam? Espero que tenham entendido. Se não entenderam também, vamos debater aqui nos comentários ao amor ao futebol. É isso, vou ficando por aqui. Futebol por enquanto, Portugal por enquanto, não acontece nessa Copa do Mundo. Fui!